Bom, o novo governo assumiu, Lula está lá agora no Palácio do Planalto, mas e aí? E agora? Como é que vai ficar a economia do Brasil em 2023? Fica aqui comigo até o final que eu vou te contar. Vem comigo. Bem, 2022 chegou ao fim, ficou para trás, ano velho, mas os problemas que foram enfrentados no ano passado, tanto no Brasil quanto no mundo, dificilmente vão ser esquecidos. Ou será que não? O ano passado foi marcado pela preocupação constante da inflação, tanto no Brasil quanto no mundo, e isso refletiu numa forte resposta dos principais bancos centrais do mundo. E a alta dos juros no mundo todo deve trazer consequências para todo o globo, inclusive o Brasil. Mas e aí? Como é que vai ficar o Brasil em 2023? Como é que vai ficar a economia? Não sei. Bem, mas antes de eu te dar os spoilers aqui de como vai ficar a economia do Brasil em 2023, senta o dedo nesse like aí, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, clica no sininho para você receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for publicado, hein? E agora eu vou começar a dar os spoilers de como vai ficar a economia para o Brasil. E a economia para o Brasil em 2023, claro, que reflete diretamente no mercado de trabalho, no mercado financeiro, enfim. Então vamos lá as previsões, bora! Bem, na tentativa de entender como é que vai ficar a economia tanto no Brasil quanto no mundo, mas vamos focar aqui na economia brasileira, a revista Forbes conversou com diversas instituições financeiras aí, como por exemplo Bank of America, XP, e elas trouxeram pontos importantes para serem analisados não somente pelos investidores, aqueles que investem em ações, investem em fundos de investimento e tal, mas também tem que ser prestada atenção pelas pessoas comuns, as pessoas que vivem ali seu dia a dia, os trabalhadores, as pessoas que correm atrás, que batalham todo dia ali para conseguir o pão de cada dia. As informações que eu vou dar aqui também são importantes para vocês, que são meros mortais, né? Que, por exemplo, vocês podem ser que não tenham investimento em bolsa, que não investem na bolsa de valores, que não tenham ações, mas vocês precisam ter noção dessas informações que eu vou passar aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, política. Bem, para os analistas, a primeira coisa que tem que ser analisada, o primeiro cenário, é o cenário político do país, pois essa informação reflete diretamente no mercado de trabalho, no mercado financeiro, e existe uma incerteza dos analistas em relação à situação fiscal da economia do Brasil. Segundo alguns especialistas, a volatilidade continuará alta. E segundo Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, ele diz o seguinte, abre aspas aí: nós não acreditamos que é preciso ter um fiscal completamente equilibrado e positivo, mas seria bom ver algum tipo de tranquilidade na dívida pública, que ficou mais leve com o teto de gastos. Fecha aspas. Bom, o que ele está afirmando aí é o seguinte, é que a sinalização que foi dada com a PEC da transição, que foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e sancionado pelo presidente Lula, é que o país vai ter uma expansão fiscal, ou seja, o que vai acontecer? Haverá incertezas em relação à situação fiscal do país. Basicamente, o que está sendo previsto é que o governo não vai ter controle sobre seus gastos, vai gastar além do que pode, e isso vai acabar trazendo uma estabilidade econômica para o país. Entretanto, os analistas vão avaliar com muito cuidado quais vão ser os próximos passos que vão ser dados pelo governo brasileiro agora nos próximos meses. Segundo ponto, Produto Interno Bruto. Bem, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, esse ano provavelmente vai ter um crescimento muito pequeno, o que irá se traduzir aí no ano de 2023 um crescimento na economia brasileira muito ligeiro, muito pequeno. A expectativa é de crescimento de aproximadamente aí 1% em relação ao PIB do ano passado, e pelas previsões dos analistas, novamente o que vai impulsionar aí esse crescimento, mesmo que ligeiro, é o agronegócio, é um dos segmentos que segue aí levando a carreta aí a carreta do caminhão aí do Brasil, né, da economia, e esse é um setor brasileiro que se manteve intacto mesmo durante a pandemia, no auge lá em 2020. Então, pessoal, a tendência é que o PIB se mantenha aí estável e suba no máximo aí entre 1% e 2,5% no máximo, segundo os analistas. Terceiro ponto, commodities. Bem, talvez você esteja se perguntando aí o que são commodities, Rogério, me explica aí. Vamos lá, commodity basicamente, em economia, é um termo que é utilizado para produtos que não são industrializados, ou seja, são matérias-primas que são exploradas no mundo todo, por exemplo aí o petróleo, o ouro, e são produtos aí que não se diferem, mesmo que mude aí o processo de extração, de exploração, são produtos que não diferem, ou seja, o ouro é o mesmo ouro aqui no Brasil, é o mesmo ouro nos Estados Unidos, é o mesmo ouro na África,
o petróleo pode até variar em relação à questão aí da leveza do petróleo, da densidade, a qualidade do petróleo, grau API, né, que a gente chama aí no termo aí de engenharia de petróleo, pode até variar em relação à qualidade, mas petróleo é petróleo, ouro é ouro em qualquer lugar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Sendo que a grande sacada da commodity é que o preço da commodity é definido globalmente, ou seja, o preço é baseado em oferta e procura internacional. E aí agora vamos lá, sobre as commodities no Brasil. Apesar dos aspectos levemente aí negativos em relação à valorização das commodities no Brasil, na visão de um analista da XP Investimentos, a tendência é que uma negociação mais consistente, mais coesa da China com o Brasil venha a trazer uma valorização do minério de ferro que é extraído aqui no Brasil e que a China é o maior comprador de minério de ferro nosso, ou seja, a China é o nosso maior cliente aí em relação à exportação de minério de ferro. E aí o Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe da XP, disse o seguinte, abre aspas aí, editor, esse cenário pode ser muito positivo para a Bolsa de Valores brasileira, já que temos muitas empresas expostas a commodities como minério de ferro e aço, que podem se beneficiar dos preços mais altos das matérias-primas. Fecha aspas. Bem, sobre o petróleo, em 2023 o Banco Inter estima aí o Brent aí do barril do petróleo na faixa de $80 o barril, mas a Petrobras ela trabalha com um cenário mais pessimista, ela vai cogitar aí no seu plano estratégico para esse ano na faixa dos seus $35 aí o barril. Agora, essa faixa de $80 aí o barril do petróleo ainda é um patamar elevado em relação ao período pandêmico ali entre 2020 e 2021, que teve aí o valor do barril do petróleo derretido aí, que chegou a quase $15 aí o barril. É lógico que depois de 2021 e 2022 houve uma melhora aí no valor do barril do petróleo, que chegou aí seus $65, $70, chegou a oscilar entre 80, 85, 90, se mantendo nessa faixa aí no ano passado. Mas para agora, 2023, a perspectiva é que se mantenha aí nos seus 80, 85, entre 75 e $85 aí o barril. E existe aí um aumento do interesse por fontes alternativas. Existem empresas aí atualmente que estão buscando, por exemplo, fabricar gasolina sem petróleo, né? Por exemplo, existe a Porsche, né, fabricante de carros, ela se afiliou a uma empresa, agora não lembro qual o nome, né, que construiu uma planta lá no Chile, na qual essa planta ela fabrica gasolina sem petróleo. É mesmo, é? Né? Ou seja, ela, a partir de um processo lá um processo produtivo lá, que eu agora não sei mencionar aqui, mas ela fabrica gasolina sem petróleo. Inclusive já está se fazendo testes em carros da Porsche lá no Chile. E essa questão dos investimentos em relação a combustíveis não fósseis, ou seja, combustíveis alternativos aí, né, como por exemplo os combustíveis, né, minerais, os combustíveis que não utilizem petróleo, né, que não ocorra tanta queima, né, de combustível, tanta emissão de CO2 para a atmosfera, né, por conta da questão do aquecimento global. Isso pode acabar delimitando aí os investimentos na área de petróleo e gás. Mas no caso, essa queda desses investimentos vai ser a longo prazo, não é para agora não. Agora, as commodities agrícolas, por outro lado, têm a tendência de crescer e muito agora em 2023. Até muito também por conta da guerra na Ucrânia, né, entre a Ucrânia e a Rússia ali. Então, a crise dos grãos ainda é uma questão que afeta o mundo, e o Brasil é um dos principais celeiros, né, de produção de alimentos, né, para o mundo todo, como por exemplo é um dos maiores produtores de soja do Brasil, né, então a gente exporta muita soja lá para fora. Então, ou seja, como o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, a tendência é que a economia brasileira em relação a essa commodity aí, né, no caso os grãos, como soja por exemplo, continue em alta em 2023. E como existe uma perspectiva de alta com relação à questão das commodities que tem a ver com o setor agrícola, a tendência é que o mercado externo para o Brasil se expanda, ou seja, o Brasil vai praticamente exportar mais do que consumir. Então isso quer dizer aí uma balança comercial aí, né, mais elevada, ou seja, você vai estar exportando mais do que importando, né, no caso falando aí das commodities agrícolas, né, e isso vai se traduzir em um superávit entre exportação e importação. Quarto ponto, mercado de trabalho. Bem, apesar da vitória do Lula aí nas eleições de 2022 está sendo considerada praticamente, já era considerado certo, né, a vitória dele, né, apesar ali do embate ali, né, os dois ficaram, Bolsonaro e Lula ficaram praticamente empatados ali no processo eleitoral, né, mas era praticamente uma coisa já praticamente certa, né.
Agora, o começo do governo Lula agora em 2023, né, essas ações estão sendo tomadas agora, né, como por exemplo aí a questão do Carlos Lupe, né, tá querendo rever aí a questão da reforma da Previdência, né, as questões econômicas aí que estão sendo levantadas pelo Fernando Haddad. Essas ações estão sendo tomadas agora no início, não quer dizer que vai se refletir numa questão negativa em relação ao mercado de trabalho. Tem que se analisar ainda com mais calma quais vão ser os próximos passos do governo, para se poder avaliar aí como é que vai ficar o mercado de trabalho. O que pode se dizer aí é que para 2023 existe uma tendência muito leve de melhora em relação à abertura de vagas aí, né, de oportunidade de trabalho, né, no mercado de trabalho brasileiro. No cenário do mercado de trabalho brasileiro para 2023, a tendência é que se mantenha aí estável, né? A gente não vai ter aí muito mais aumento de ofertas de emprego. Vai haver um crescimento sim, né, por conta das demandas aí que o novo governo vai começar a implantar, né, como por exemplo aí a reativação da indústria naval, por exemplo, é uma das ações aí que o governo vai tomar e que com certeza vão aumentar aí as ofertas de trabalho aí no mercado de trabalho. Então, resumindo, existe uma possibilidade sim de melhora, né, de aumento aí do número de postos de trabalho, muito por conta da questão do retorno dos investimentos, né, para o Brasil. Investimentos que eu quero dizer é aqueles projetos que antes estavam paralisados, né, que agora o governo vai querer retomar. E isso vai acarretar numa melhora bem tímida ali dos índices de empregabilidade e de renda per capita também. Mas e aí, fala pra mim, o que você acha? A economia vai melhorar? Vai piorar? Diz aí o que você acha aí. Deixa aí nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião em relação à economia brasileira em 2023. Vai melhorar ou vai piorar? Coloca aí nos comentários. E se você chegar até aqui, deixa um like aí, não deixa de se inscrever, clica no sininho para vocês sempre receberem a notificação sempre que um vídeo novo for publicado, hein? Ah, pessoal, um recadinho aqui. Semana que vem eu vou começar a série que eu falei, Carreiras e Profissões, que eu falei lá no final do ano passado. Eu vou publicar o meu primeiro vídeo em relação a essa série, Carreiras e Profissões, e eu vou começar falando sobre a carreira Medicina. Então clica no sininho, não deixa de clicar aí para você ser notificado quando eu colocar esse vídeo aqui no canal, viu? Então pessoal, um grande abraço, muita paz, invista em você, porque você é o seu maior patrimônio.